Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos falar na videoaula de hoje sobre revisão de funções logarítmicas. Bom, então, na última aula, nós vimos aí uma revisão das funções exponenciais e nessa videoaula de hoje, nós iremos falar sobre as funções logarítmicas. Bom, então, nós iremos fazer uma revisão aí das funções logarítmicas. É importante destacar que eu resolvi dividir essa videoaula em duas partes, justamente para não ficar muito extensa, tá bom? Porque o conteúdo é um pouco longo, né? Então, eu resolvi quebrar essa videoaula em duas partes, tá bom? Então, deixa eu só ampliar aqui a apresentação. Bom, nós vimos aí as funções exponenciais, agora uma breve revisão aí das funções logarítmicas, né? Então, para nós entendermos o que é um logaritmo, é preciso definir o que é logaritmo. Bom, na matemática, o logaritmo ele é a função inversa da exponenciação. O que isso significa, né? Que se eu tenho 1 vezes 2 elevado a k igual a n, ou seja, o k ele representa uma constante, né, onde o número de vezes, que representa, na verdade, o número de vezes que eu posso multiplicar, né, o 1 por 2 até chegar ao valor de n. Né? Então, essa expressão quer dizer isso aqui, né? Então, quantas vezes eu multiplico o 1 por 2, né, justamente por 2 elevado a k, quantas vezes eu multiplico ele por 2 elevado a k até chegar ao valor de n. Né? Isso a gente viu nas funções exponenciais, né? Na parte de potenciação. Então, considerando aí a lógica inversa, né, nós temos que k igual a log de n na base 2 representa o número de vezes que você pode dividir n por 2 até chegar a 1. Tá bom, pessoal? Então, não sei se ficou claro aqui, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente faz 2 elevado a k, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, k vezes até chegar a n, valor de n. O logaritmo, ele representa o inverso, né, da exponencial aqui, né, da potência, ok? Então, o que eu quero dizer? Sempre que quando a gente vê logaritmo, né, vocês têm que lembrar que a gente vai estar sempre fazendo uma divisão, né? Nesse caso aqui é importante destacar que a base é 2, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona o logaritmo, né? Cada parte do logaritmo, tá bom? Então, nesse caso aqui a gente tem a base 2, né? Então, o logaritmo ele sempre vai estar associado aí por divisão. Então, lembrar sempre disso, tá? Logaritmo, eu vou estar me referindo à divisão. Como aqui é k igual a log de n na base 2, representa, então, o número de vezes que eu posso dividir aí o n por 2, né, porque a base é 2, até chegar a 1, o valor 1. Tá bom? Deixa eu colocar aqui mais para cima, aqui para não atrapalhar aqui. Bom, sendo assim, o logaritmo de um determinado número x, né, ele é o expoente a qual outro número fixo, a base b, deve ser elevado para produzir esse número x, né? O que eu quero dizer? O logaritmo, né, ele tem a seguinte notação. Então, a gente usa aí o log, né, o a aqui vai ser a nossa base, e o b logaritmando, que é igual ao x. O resultado aí do logaritmo vai ser o valor de x, né, que a gente vai chamá-lo de logaritmo, né. E eu consigo reescrever esse logaritmo, né, na forma aí de um expoente, né? Então, ou seja, se eu elevar a elevado a x, né, ou seja, a elevado a x é igual a b. Então, eu consigo reescrever o logaritmo dessa forma aqui, tá bom? No formato aqui de uma
de uma exponenciação, ok? Então, condições de existência. A gente precisa sempre lembrar aí que o logaritmo tem uma condição de existência, né? Onde o logaritmando ele tem que ser maior que zero e a base ela tem que ser maior que zero, né? Repare que aqui não é maior ou igual, então ela também tem que ser diferente de zero, perfeito? Então, maior que zero e diferente de zero e também diferente de 1, perfeito? Bom, vamos lá então, vamos lá para o exemplo, né, os exemplos aí de logaritmos. A gente pode usar aqui, ó, log de 16 na base 2 igual a 4. Isso significa que log de 16 na base 2 é igual a x. Então, eu consigo elevar aqui 2 elevado a x é igual a 16, né? Aplicando o que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, né? Que se eu tenho log de b na base a igual a x, eu consigo elevar a elevado a x é igual a b. Então, eu simplesmente estou usando aqui, aplicando a definição aqui de logaritmos, tá bom? Então, 2 elevado a 4, né, ou melhor, 2 elevado a x é igual a 16. Então, eu tenho que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Né? Igualando a base aqui, eu tenho que x é igual a 4. Portanto, log de 16 na base 2 é igual a 4. Eu tenho aqui o próximo exemplo, né, que é um pouquinho mais complexo que o primeiro, tá bom? Porém, vocês vão perceber que não é tão complicado assim. Então, eu tenho aqui log de 1 sobre 49 na base 7 igual a menos 2. Né? Então, pois se log de 1 sobre 49 na base 7 igual a x, né? Então eu vou sempre igualar aqui a um valor de x aqui, por exemplo. Né? Então, 7 elevado a x é igual a 1 sobre 49. 7 elevado a x é igual a 1 sobre 7 ao quadrado. Resolvendo essa expressão, eu chego que x é igual a menos 2. Portanto, a gente consegue confirmar aí que essa expressão é verdadeira, tá bom? Então, passando aqui para o próximo exemplo, eu tenho log de 0,6 na base de 5 terços, que é igual a menos 1. Vou igualar igual a x, resolvendo a expressão, eu chego que x é igual a menos 1, tá bom? Então, logo, resolvendo aqui, na verdade, preciso igualar a base, né, pessoal? Então, aqui eu inverto aqui o sinal, né, do expoente, ó, porque aqui é 3 quintos, né? Aqui 5 terços elevado a menos 1. Como eu igualei a base de 5 terços, eu tenho que x é igual a menos 1. Então, eu confirmei também, né, que essa expressão ela é verdadeira. Perfeito? Então, vamos lá. A gente tem aí, a partir das consequências da definição, né? Considerando a definição de logaritmo e as condições de existência, nós temos que log de 1 na base a é igual a zero, a elevado a log de b na base a é igual a b, né? Como se eu cortasse aqui, né? O a log a e ficasse apenas o b. Log de a elevado a m na base a, eu posso colocar o m aqui para cá, né? Passar multiplicando aqui, a gente vai ver essa propriedade também. E log de a na base a gente vai ver que é 1. Ele, inclusive, está aqui embaixo, é o próximo aqui, ó. Então, m vezes log de a na base a, que é 1, é igual a m. Perfeito? Então, eu tenho aqui também, por último, log de b na base a é igual a log de a, ou log de c na base a. Né? Então, aí eu tenho que, como se eu cortasse os logs de a aqui por c da mesma base, eu tenho que b é igual a c. Perfeito? Então, essas são as consequências da definição de logaritmo. Bom, eu tenho aqui também alguns exemplos de logaritmos, justamente a partir das consequências da própria definição de logaritmo. Então,
por exemplo, na primeira propriedade, né, eu tenho que log de 1 na base 5 é igual a zero, pois se log de 1 na base 5 for igual a x, né, igualando aqui novamente igual a x, então eu tenho que 5 elevado a x é igual a 1, né, e 1 a gente pode reescrever como 5 elevado a zero, consequentemente, portanto, eu tenho x igual a zero. Perfeito? Deixa eu colocar aqui do lado. Então, vamos lá. Próximo exemplo, eu tenho aí 5 elevado a log de 25 na base 5. É igual a 25. Pois, eu confirmo aqui que 5 elevado a log de 25 na base 5 é equivalente aqui, né, a x, é 5 elevado, eu pego 25 aqui, converto ele ao quadrado, né, que é 5 ao quadrado, e aí eu igualo a x. Então, eu tenho aqui que 5 ao quadrado é igual a x, tá bom? Porque isso daqui é igual a 2, perfeito? Isso aqui a gente consegue entender que isso aqui é igual a 2, porque eu jogo 2 multiplicando aqui, né? O 2 ele passa como é um expoente, eu posso jogá-lo aqui multiplicando, né? E log de 5 na base 5, como a gente viu, logaritmo de um número na base dele mesmo, desse mesmo número, ele é igual a 1. Então, eu passo 2 multiplicando, isso aqui vira 1. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Logo, x é 25. Perfeito? Eu tenho aqui também outros exemplos, né? Outros exemplos, justamente para poder mostrar para vocês, né? Que se log de 2 elevado a 5 na base 2 é igual a x, então eu tenho que, isso aqui a gente já viu que é 2, né? Então, eu posso fazer o seguinte, 2 elevado a x, né? Aplicando aqui a propriedade do logaritmo, né? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Logo, eu tenho aí, portanto, que x é igual a 5. Perfeito? E tenho aqui também um outro exemplo, né, de log de 3 que é igual a 1, né? Então, é equivalente a 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado a 1, logo x é igual a 1. E por último, eu tenho aqui log de x na base 3, né? Então, aqui, pessoal, eu não vou ficar repetindo aqui, justamente para não ficar meio cansativo, né? E maçante aqui. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, e caso vocês não entendam e tenham alguma dúvida, por favor, me procurem, tá bom? Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo 5 é justamente colocando aqui, né, log de x na base 3 é igual a log de 3 ao quadrado na base 3, né? Então, eu tenho que, isso daqui vai ser equivalente a 2, né? Então, eu tenho que 3 ao quadrado é igual a x, né? Então, 3 ao quadrado, né? Então, o x vai ser igual a 3 ao quadrado, então, logo x igual a 9, perfeito? Fazendo o caminho da volta, né? Eu tenho aqui que log de 3x é igual a log de x na base 3 é igual a log de 9 na base 3, perfeito? Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada aí nesses exemplos, tá bom? E tentarem refazê-los aí, perfeito? Qualquer dúvida, por favor, me procurem. Justamente para não ficar muito maçante aqui, e eu falando sempre né, não ficar me estendendo muito nos exemplos aqui, tá bom? Bom, no caso mais simples, o logaritmo conta o número de ocorrências do mesmo fator na multiplicação repetidas vezes, né? Então, por exemplo, a gente vai ver que 1000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 ao cubo, né? O logaritmo de base 10 de 1000 é 3. Tá bom? Por quê? Né? Log de 1000 na base 10 é igual a 3. Perfeito? Então, a gente já viu aqui que o 10 pode ser elevado a 10 ao cubo, né? E passo 3 multiplicando, e log de 10 na base 10 é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Perfeito? O logaritmo de x na base b é denotado como log de x na base b, ou sem parênteses, log de x b, tá bom? Então, são formas aqui de representar o logaritmo. Isso aqui quer dizer exatamente a mesma coisa. São formas diferentes de escrever exatamente a mesma coisa. Perfeito?
ou mesmo sem a base explícita, né? Log de x aqui, sem falar a base. Para não ocasionar confusão, inclusive para poder adotar aí a anotação do livro do Cormen, né? Do que a gente está utilizando aí como referência na nossa disciplina de projeto e análise de algoritmos, né? Disciplina de PAA. O livro do Cormen, quando ele omite a base do logaritmo, né? De forma abreviada, então a gente vai sempre estar se referindo aí ao logaritmo de x na base 2, perfeito? A gente vai ver que o logaritmo da base 10, ou seja, b igual a 10, é chamado de logaritmo comum ou decimal. E tem diversas aplicações aí na ciência e na engenharia, perfeito? O logaritmo natural ou niperiano tem a constante irracional, né, de 2,718 como base e é utilizado na matemática pura, principalmente aí em cálculos diferencial, e a gente consegue representá-lo, né, o logaritmo de qualquer valor na base e do neperiano, da constante do neperiano, ele pode ser representado aí como ln do logaritmando, perfeito? Então, sempre que vocês verem essa notação de ln, eu vou estar me referindo a logaritmo neperiano, tá bom? Na base e. Então, log de 7 na base e é a mesma coisa de ln de 7. Log de 10 na base e é exatamente a mesma coisa que ln de 10. E log de 35 na base e é a mesma coisa de ln 35, perfeito? Por último, existe também o logaritmo binário, no qual se usa a base 2. Esse sim é o mais importante para nós aqui na disciplina de PAA, tá bom? Onde a base é igual a 2. E é muito importante aí para a ciência da computação, né? Então, uma questão que é muito importante aqui, a gente se perguntar, né? Já que a gente vai trabalhar bastante com o logaritmo binário, né? Qual que seria, então, a relação do logaritmo, né, com a divisão por 2? Né? A gente precisa entender essa relação aí, né? Então, o que o logaritmo na base 2 ele também tem a ver com essa divisão por 2, né? Qual a relação? O que uma coisa tem a ver com a outra? Perfeito? Então, a gente precisa se perguntar, né, fazer esses questionamentos aí. Precisamos relacionar o logaritmo da matemática com a computação, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça essa relação aí, né, entre o logaritmo da matemática com a computação. Bom, a gente sabe, pessoal, que o logaritmo de um número, né, ele vai ser sempre aproximadamente o número de vezes que você pode dividi-lo pela metade, né? Isso quando a gente fala na base igual a 2, né, até chegar ao valor 1. Se a base fosse igual a 3, né, eu ia considerar o quê? Sempre lembrar que o logaritmo está associado com divisão, perfeito? Então, ela considera aí a base, a gente vai ver que tem relação com o número de divisões que a gente faz em cada etapa, tá bom? Então, quando a base é igual a 2, eu sempre vou dividir pela metade. Quando a base é igual a 3, eu vou dividir sempre em 3, perfeito? Até chegar a 1, que é a menor unidade, perfeito? Então, o logaritmo de um número é aproximadamente o número de vezes que você pode dividi-lo pela metade, né? Aí, no caso, considerando a base igual a 2, até chegar a 1, perfeito? Então, esse é o logaritmo de um determinado número. Bom, o logaritmo de um vetor de tamanho n, né, é aproximadamente o número de vezes que podemos dividi-lo pela metade, né, considerando novamente a base igual a 2, até que nós alcancemos aí a menor unidade de tamanho, que é uma posição, perfeito? Então, eu vou fazer uma analogia aqui, que é utilizar aqui o exemplo da pizza, né? Então, a gente pode se perguntar, né, quantos cortes são necessários para obter uma fatia de tamanho igual a 1, né? Então, considerando aí, né, se a pizza for uma pizza que a gente consiga dividi-la, né? Vamos imaginar aí uma pizza
com 16 pedaços, né? Então, quantos cortes são necessários para obter uma fatia única, né? Então, esse número de cortes seria 4. Se eu considerar que a pizza pode ser dividida em 16 pedaços, perfeito? Esse exemplo vai ficar mais claro a partir da animação que eu elaborei para vocês poderem entender melhor, tá bom? Como que funciona. Em outras palavras, como no algoritmo, né, na busca, vamos pensar aqui na busca binária, que é o que eu pedi, inclusive, no trabalho de vocês, né, a gente sempre vai cortar o vetor, né, ou seja, pela metade, e descarta uma das metades em cada etapa, perfeito? Então, com que frequência nós podemos, né, fazer isso com um array de tamanho 16? Perfeito? Então, aqui o exemplo da pizza, ele é uma analogia à busca binária, tá bom? Um vetor de tamanho n, para vocês poderem entender a relação de logaritmo com a computação, perfeito? E nada mais fácil, né, de entender quando a gente utiliza aí a busca binária, tá bom? Então, vamos utilizar aqui o exemplo da pizza, né? Porém, agora, nesse exemplo específico, eu tenho uma pizza vamos considerar que eu consiga dividir essa pizza em, no máximo, 8 pedaços, tá bom? Então, o que acontece? Quantos cortes eu preciso fazer nessa pizza para obter uma unidade, né? Então, isso que o logaritmo faz, né? Então, vamos fazer o primeiro corte nessa pizza, né? O primeiro corte vai acontecer o quê? Olha lá, eu vou ter apenas a metade da pizza. A outra metade eu descartei, perfeito? Eu joguei fora. Então, eu descartei. Já fiz um corte. Agora, eu vou fazer o segundo corte, sempre pela metade. Eu tinha meia pizza, né? Agora, eu tenho, que eu tenho 1 sobre 2, né? E agora aqui eu tenho o quê? 1 sobre 4. Descartei a outra metade. A metade da metade eu descartei. Tá ok? Joguei fora. E agora eu vou dividir sempre no meio. Então, com quantos pedaços, quantos cortes eu fiz para obter, um único pedaço, né? Então, vamos contar aqui, ó. Eu fiz o corte no meio, um corte, aí fiz outro corte, 2 cortes, e 3 cortes para obter uma fatia, tá bom? Considerando aí que essa pizza tenha no máximo 8 pedaços. Então, quantos cortes eu precisei fazer nessa pizza para obter um pedaço de tamanho único, né? Considerando aí que a pizza tenha no máximo, eu consiga cortar essa pizza com no máximo 8 pedaços, perfeito? Então, por que eu usei essa analogia, né? Justamente para poder dar o exemplo, para poder exemplificar para vocês a questão da busca binária, né? Então, na busca binária, no algoritmo de busca binária, a gente vai estar preocupado aí, né, em quantas vezes a gente consegue dividir o tamanho do vetor, né, o n, por 2 até obter 1, né, que seria o elemento que eu estou procurando no vetor, né, na busca binária, considerando aí a busca binária, que é uma única posição, perfeito? Então, isso significa essencialmente que a gente vai fazer a pesquisa binária, né? Nós iremos fazer a pesquisa binária sempre na metade dos elementos até que nós o encontremos, perfeito? Então, em uma fórmula, né, isso seria o quê? Né? Então, ou seja, quantas vezes nós podemos dividir n por 2, né? Então, n sobre 2 elevado a x é igual a 1, até obter o valor 1. Tá ok? Então, isso aqui, transformando essa pergunta numa fórmula, seria isso daqui, equivalente a essa fórmula aqui. Perfeito? Multiplicando cruzado, eu tenho que n é igual a... opa, ficou errado aqui, tá, pessoal? Vou corrigir no slide. N igual a 2 elevado a x, perfeito? Então, aplicando o logaritmo dos dois lados da equação, temos que log de 2, né, posso aplicar dos dois lados, e eu tenho que x é igual a log
de n na base 2. Então, aqui nós encontramos o tempo de execução da busca binária, perfeito? Como eu ainda não falei de complexidade com vocês, eu ainda irei comentar, né? Então, não se preocupe. Então, a gente diz que a complexidade aí do tempo, né, da busca binária, tempo de execução da busca binária, é log de n na base 2, perfeito? Então, o tempo de execução da busca binária é log de n na base 2. Bom, então, qual a relação aí, né, do logaritmo com a busca binária, né? Se eu tenho aqui um vetor de tamanho 10, né? Então, a gente tem aqui log de b na base a igual a x, né? O que seria o nosso b aqui, o logaritmando? O logaritmando seria o que? O tamanho do nosso vetor, perfeito? E o a seria o número de divisões. Lembra lá que eu comentei? Como o tempo de execução da busca binária é log de n na base 2, eu sempre vou fazer o quê? Uma divisão no meio, exatamente no meio, sempre em duas partes, né? Então, A vai ser o número de divisões ou partes em cada etapa, perfeito, pessoal? Tá vendo aqui que em cada etapa, como aqui eu fiz como se fosse uma ramificação, né, para poder ilustrar no caso, se eu procurar algum valor nas 5 primeiras posições, as outras aqui de 12 até 27 eu vou descartar. Consegue entender? Então é sempre o quê? Dividindo por 2. Eu vou sempre escolher uma parte, igual no exemplo da pizza. Perfeito? Então A é o número de divisões ou partes que a gente consegue dividir aí em cada etapa do algoritmo, né? No caso aí da busca binária. E o X é o número de níveis, né? Ou divisões que eu vou fazer, né? No nosso caso aí, por exemplo, no exemplo da pizza que eu dei, o B seria o quê? O tamanho da pizza. Eu comentei que ela poderia ser dividida em 8, tendo no máximo 8 pedaços. Então, o B seria 8 e o A seria o quê? 2, né? Então, log de 8 na base 2 é igual ao quê? Igual a 3. Então, ou seja, eu precisei fazer 3 cortes no exemplo da pizza, tá bom? Então, o número de níveis ou divisões é que eu tenho aqui. Como aqui o vetor é 10, né? Então, seria log de 10 na base 2. Então, log de 10 na base 2 não é um número exato. Eu quero falar para vocês que se eu tivesse desenhado um vetor com 16 posições aqui, seria log de 16 na base 2, que daria o quê? Igual a 4. Então, eu teria no máximo 4 níveis, perfeito? Então, o que acontece? Como eu tenho um vetor de tamanho 10, não vai ser um valor exato. O x não vai ser um valor inteiro exato, perfeito? Porque vai ser log de 10 na base 2. Vamos supor que eu queira encontrar o número, vamos pensar aqui, número 8, perfeito? Então, se eu for procurar o número 8, eu vou descartar a metade do vetor do número 12 ao número 27, ok? Então, ele vai quebrar aqui o vetor, né, e vai descartar a metade da direita, vai considerar apenas a metade da esquerda. Então, ele vai quebrar aqui o vetor de novo, novamente, em duas partes. Então, né, e aí ele vai quebrar aqui de novo, em duas partes, até chegar aqui no número 8 e verificar que encontrou aqui o número 8. Perfeito, pessoal? E aqui no caso, se eu estivesse procurando o número 4, eu poderia ter até 4 níveis, ou o número 3 até 4 níveis aí também. Se eu estiver procurando 7 ou 8 ou o número 10, eu vou apenas até 3 níveis aí, né? Ou 3 cortes aí, perfeito? Então aqui é um exemplo que ilustra aí perfeitamente, né, a relação do logaritmo, né, com a busca binária, né, do logaritmo com as divisões, perfeito? Então, toda vez que eu falar de logaritmo, associe aí com divisão, perfeito? Bom, na busca binária, né, conforme nós vimos aí, eu até comentei, o exemplo na figura anterior seria log de 10 na base 2, que é igual a x, onde x é um resultado que não é exato, tá bom? Conforme eu comentei. No entanto, se eu tivesse desenhado o array com 16 posições,
né, a gente teria o resultado igual a 4, ou seja, 4 é o número de níveis ou divisões que eu vou precisar quebrar o nosso vetor para poder encontrar o elemento que eu estou procurando, que é uma unidade, uma posição, perfeito? Então, isso reflete o que acontece durante uma pesquisa binária, né? Se eu tiver um array com 16 números, né, ou 16 posições, para poder encontrar um determinado valor K qualquer, levaria no máximo 4 operações, tá bom? Então, cada uma delas sempre vai aí dividir o espaço de pesquisa anterior pela metade, perfeito? Lembra da pizza, do exemplo da pizza que eu dei. Quando a gente parte ela, a gente descarta uma metade, né? Então, você partindo ao meio, descartando uma metade. Então, a gente é, sempre vai dividir o espaço da pesquisa anterior pela metade, né? No caso, aí, quando a gente considera a base igual a 2. Bom, eu vou encerrar a aula aqui, pessoal, essa videoaula por aqui, para não ficar muito extensa, e eu vou gravar uma nova videoaula a partir desse slide, perfeito? Que aí a gente vai tratar sobre as propriedades operatórias. Então, eu vou encerrar aqui essa videoaula e vou gravar a outra aí para vocês, perfeito? Então, um grande abraço e até a nossa próxima parte dessa videoaula.